Boa tarde, Taline. Boa tarde, Raul Carlion. Realmente, né, nós, ao longo dos últimos anos, temos colocado na cadeia alguns corruptos. Está aí o Mensalão provando isso. Que alguns que se achavam acima do bem e do mal vão acabar tendo que, pelo menos, ir dormir na cadeia, o que já é um avanço num país que normalmente acaba punindo os pobres e os negros. Então, mas muito mais do que colocar corrupto na cadeia, que tem poucos, deveriam ter mais presos, nós estamos diante, sem nenhuma dúvida, do maior corruptor. Fernando Cavendish organizou e desenvolveu uma empresa nos últimos anos, que eu não tenho nenhuma dúvida das investigações que nós já fizemos, só para que o nosso ouvinte tenha uma ideia, só para empresas laranjas, nos últimos 4 anos, se estima que ela tem enviado mais de 420 milhões de reais. De dinheiro público. De dinheiro público. Porque 98,9%, para não dizer 99% do faturamento da Delta, é dinheiro do governo federal, dinheiro dos estados. Isso é dinheiro público. Isso é um fato. Só para que a gente possa ter uma pequena ideia, por exemplo, o DENIT, de 2007 para cá, que foi desde que assume o DENIT o senhor Luiz Antônio Pagô, a Delta, por exemplo, ela em alguns anos ela dobrou e existiram anos onde ela triplicou. Ou seja, se nós juntarmos as 5 maiores empreiteiras de obras públicas do Brasil, Norberto Odebrecht, Camargo Correia, Queiroz Galvão, OAS e Andrade Gutierrez. Eu não estou falando de empresas pequenas, eu estou falando de gigantes, não apenas nacionais, internacionais. O que acontece? Pois a dona Delta ganhou, num ano, 3 vezes mais que as 5 somadas. Então é evidente que aí tem situações que precisam ser investigadas. O senhor Fernando Cavendish, por exemplo, no ano de 2010, e eu tenho uma planilha aqui, e já te apresentei, Taline, são 170 milhões que foram enviados apenas no ano da eleição para empresas laranjas. E se nós juntarmos aqui disse o Luiz Antônio Pagô no depoimento feito sob juramento, de que a pedido do José de Filipe, tesoureiro da campanha do presidente Dilma, ele arrecadou, não tocou nas grandes, ou seja, teoricamente, essas que eu citei mais a Delta eram coisas que o tesoureiro ia arrecadar. No caso do Pagô, ele pegou empresas menores. E o que aconteceu? Não apenas arrecadou, ele confessou lá, 5 milhões e meio, 6 milhões, como disse que as empresas ainda mandaram um boleto para confirmar que isso doado. Ou seja, se isso não é achaque, se isso não é se usar o serviço público como uma forma de chantagem, quem é que vai negar? O homem todo-poderoso que assina lá a contratação, assina o pagamento. Tanto é que eu pretendo esta semana dar ingresso na Procuradoria-Geral da República com uma denúncia crime contra o senhor Luiz Antônio Pagô, porque eu mandei selecionar a parte da CPMI onde ele confessa, na minha visão, 3 crimes, através da sua fala, e o documento que ele assinou se comprometendo a dizer a verdade. E o que ele dizia? Ele dizia que, primeiro, pediu dinheiro para a campanha da Dilma. Segundo, checou os boletos. E terceiro, no final ele conclui dizendo que ele achou que na época ele achou que não tinha problema nenhum, mas que agora se dá conta de que ele tomou uma atitude nem um pouco ética. É mais do que isso, ele adotou uma atitude criminosa. E é por isso que ele vai ser denunciado por mim lá na Procuradoria-Geral da República. Você pode pessoalmente fazer isso? Posso e vou fazer, vou fazer pessoalmente, enquanto deputado federal. Vou entregar, pedir para os advogados do partido preparar, a denúncia vai ser entregue amanhã, porque ele confessa claramente o crime de tráfico de influência, o crime de improbidade administrativa e, na minha visão também, prevaricação. Ou seja, são coisas que, sem dúvida nenhuma, graves e que são um desdobramento dessa atuação, na minha visão, criminosa do seu Cavendish. Porque o senador Pedro Simão lembrou, no discurso, no dia que o Cavendish foi lá, de que, na época da CPI dos anões, foi feito um acordo entre todos os partidos, de que primeiro investigar os deputados, aí expurgaram aquela série imensa de deputados, né? Isso foi lá
no final do governo Itamar, se não me falha a memória, e logo depois iriam fazer a CPI dos corruptores, pois o Pedro Simão está esperando até agora. Tá? E eu disse, né, até numa homenagem ao senador Pedro Simão, que eu não tenho nenhuma dúvida de que o maior corruptor da história moderna brasileira sentou lá e não falou nada. Mas ele não falou lá, mas na justiça ele vai falar, porque os dados que nós temos, sem dúvida nenhuma, vai se abrir, na minha visão, uma grande investigação, e eu não tenho nenhuma dúvida que vai se comprovar o quanto o senhor Cavendish se valeu de recurso público, desviado irregularmente, na minha visão, para comprar apoio político, para comprar dispensa de licitação, para comprar reajuste nas licitações, porque o modus operandi da Delta era o seguinte: eles reduziam o custo do serviço, ganhavam a licitação e depois eles iam aditivando. E para aditivar, tinha que pagar propina para alguém. Seguramente muita gente levou dinheiro com ele. Portanto, a minha frase, agora eu acho que faz todo sentido para o nosso ouvinte, eu me via, e o país via ali sentado no banco da CPI, na minha visão, o maior corruptor da história moderna do Brasil, pelo menos que está identificado.